cara, não adianta. As pessoas que não andam na mesma frequência que você não vão entender a sua movimentação. Eu, como cristão, tenho como base de fé a Bíblia, e lá eu vejo história de homens como eu, como você, que receberam um propósito, uma direção de Deus e que investiram nisso. Você pega, por exemplo, Noé. Ontem mesmo estava contando a história de Noé para meus filhos na hora de dormir. Noé foi um improvável para aquela geração. Alguém que recebeu um comando de Deus e que para aquela geração era uma loucura. Eles não entendiam a construção daquela arca. Mas ele entendeu que o Senhor tem um propósito para ele. Você pega uma pessoa como Moisés, que se achava também um incapaz, um improvável, mas recebeu uma comissão do Senhor, recebeu um chamado, um propósito para conduzir aquele povo para um lugar, mesmo passando por lutas, por provas, mesmo enquanto tinha assumido a sua missão, foi provado, teve momentos em que disse, eu não aguento mais, mas ele investiu, ele continuou, ele não parou no seu propósito. Você pega Josué, Caleb, que entraram numa terra, receberam uma visão clara do Senhor, voltaram dizendo, vamos conquistar aquela terra, e todos disseram, não tem condições. Mas eles colocaram isso nos seus corações. Você pega uma figura como Jó, que tinha algo que ele carregava, uma adoração, um propósito perante o Senhor, mas os seus amigos, a sua família, colocaram ele em prova, dizendo, não, isso está errado. Todos esses andavam em frequências diferentes e não iriam entender essa movimentação. Você pega a figura do próprio Jesus, que se fez o remidor, se colocou à disposição de mim e de você para poder livrar os nossos pecados e para cumprir o propósito do Senhor aqui na terra. Ele andou numa direção diferente daquele povo daquela época. Ele carregava algo que para o ser humano era algo que não tinha menor sentido, mas ele sabia aquilo que foi colocado diante dele. Deixa eu te falar uma coisa. Na nossa caminhada é muito comum aparecer pessoas que opinem sobre as nossas vidas, que julguem as nossas vidas, que determinem até que a gente está errado. Ninguém tem poder para opinar naquilo que o Senhor já estabeleceu um caminho sobre minha vida e sobre sua vida. Anota isso aí no seu coração. Se Ele já criou um caminho para você, a opinião dos outros não vai interferir ou não pode interferir. Por isso estou gravando isso aqui para te motivar. Se você entende que você carrega algo da parte de Deus, não desista. Se você tem convicção daquilo que você é, do seu chamado, do seu propósito, se você segue os princípios do Senhor e tem isso enraizado no seu coração, não desista. E as pessoas do seu lado que estão te desmotivando, se afaste delas, corra delas. Busque ambientes que estejam alinhados com a sua frequência. Pense nisso e cumpra aquilo que o Senhor colocou no seu coração.